Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças, esse aqui é o nosso canal Resistência contra o Racismo. Hoje nós vamos falar sobre a abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, era celebrada uma missa em comemoração à suposta liberdade dos negros. Era assinada nesse dia a Lei 3.353, conhecida por Lei Áurea, que trouxe ao fim a escravidão dentro do Brasil. Foi isso que a gente estudou, né, nas escolas. Porém, não é a história que, se a gente for a fundo, a gente vai ver que foi bem diferente. O Brasil, nessa época, era o último país da América que ainda mantinha aqui o sistema de escravidão. Então, havia muita pressão, principalmente da Inglaterra, né, que era um país muito influente sobre o Brasil, e que o Brasil teria que abolir a escravidão. Não somente isso, mas também uma pressão interna, né, vinda, né, de outros estados, dos escravos que volta e meia estavam fugindo das fazendas, dos abolicionistas da época. E o Brasil a todo momento tentava adiar a abolição da escravatura. Por quê? Porque os donos de fazenda, os donos de escravo, iriam perder dinheiro com isso. Para a gente entender a nossa abolição, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo, né, na história, para que a gente possa entender o que realmente ocorreu. No dia 7 de setembro de 1822, era assinada a nossa liberdade. Foi a independência do Brasil de Portugal. Então, em 1823, José Bonifácio, que era um dos deputados, em uma Assembleia Constituinte, para que fosse outorgada em 1824 a nossa Constituição, a primeira Constituição, deu lá uma lei para que fosse abolida a escravidão. Porém, Dom Pedro, vendo que não somente essa lei, mas como outras também, iria atrapalhar o seu reinado, ia atrapalhar a sua autoridade. Então, ele não foi à frente com esse processo. Em 1824, o Brasil ele recebe pressões da Inglaterra, né? A Inglaterra exige uma série de ações do Brasil para que ele aceitasse o Brasil como um país independente. E uma das coisas que ele exigia do Brasil era que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos. Então, em 1826, o Brasil assina um acordo com a Inglaterra de que ele iria traçar um plano para acabar com a escravidão. Sabendo disso, em 1829, o Brasil tem um pico, né, de tráficos de escravos. Foi o ano onde o Brasil mais recebeu escravos aqui para dentro do nosso país. Isso fez com que hoje o nosso país seja o segundo país do mundo com a maior quantidade de negros, só perde para a Nigéria. Em 1831, o Brasil resolve fazer uma lei, a Lei Feijó, que acabava com o tráfico de escravos para o Brasil. Porém, o Brasil não colocou barreiras fiscais. Assim, continuaram vindo aqui para o Brasil vários navios negreiros. Continuou fazendo o mesmo processo. Com isso, essa lei ela foi chamada de Lei para Inglês Ver, porque somente foi feita uma lei para agradar a Inglaterra.
Com isso, sabendo das informações, a Inglaterra, em 1845, insatisfeita, ela procura justiça e consegue uma lei que lhe deu poderes para apreender qualquer navio negreiro que atravessasse o mar fazendo tráfico de escravos. Em 1850, devido a tudo isso, o Brasil é obrigado a colocar uma lei, Eusébio de Queiroz, que extinguia de vez o tráfico de escravos aqui para o nosso país. Assim, em 1864, houve a Guerra do Paraguai. E o Brasil tinha alguns aliados nessa guerra. Brasil, Uruguai e Argentina estavam guerreando contra o Paraguai. E o Brasil enfrentava, nesse momento, uma dificuldade muito grande de voluntários para essa guerra. Então, o Brasil quase que empurra os negros, os escravos, nessa batalha. E em 1870, o Brasil vence a guerra e retorna, e esses negros que retornam para cá, eles recebem a liberdade. Aí se inicia uma grande pressão interna, aqui no Brasil, para que os negros fossem todos libertos. Porém, o Brasil somente em 1871 ele cria a lei do ventre livre. Essa lei dizia o seguinte: o dono de escravo tinha duas opções. A partir daquele momento, uma criança que tivesse 7 anos de idade, ela começava a trabalhar. Então, a partir de 7 anos de idade, o dono de escravo poderia libertar o escravo e receberia uma indenização do governo. Ou ele tinha a opção de somente liberar o escravo aos 21 anos. Ou seja, ele, muitas das vezes, não recebia esse dinheiro, continuava com o escravo, que era mais lucrativo para ele. E o escravo só era libertado com 21 anos. Então, em 1885, o Brasil vem com outra lei, a Lei dos Sexagenários. Essa Lei dos Sexagenários, ela dizia que todo negro que alcançasse 60 anos de idade seria liberto, porém não era bem assim, tinha lá nessa lei. Quando ele chegasse aos 60 anos, ele teria que trabalhar mais 3 anos como indenização para os seus donos. Ou seja, o Brasil sempre tentou adiar. Então, por quê? Porque os donos de fazenda perdiam muito dinheiro com isso. De 1880 até 1888, houveram vários abolicionistas, um grande movimento abolicionista, puxado principalmente por Luiz Gama, André Rebouça, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, que exigia, que houvesse a abolição, porém não somente a abolição, houvesse um programa, um plano, um planejamento para a inclusão do negro na sociedade, porque não era somente abolir a escravidão, era também dar emprego, terras, muitas das vezes tinha até projetos de uma reforma agrária. Porém, após o 13 de maio de 1888, como às vezes a gente conversa e a gente fala que mais importante seria o dia 14 de maio, porque seria o pós-abolição, não foi bem assim que aconteceu. Em 1889, houve um golpe, um golpe militar, onde foi proclamado no dia 15 de novembro de 1889 a República do Brasil. E aí se esqueceu todo o projeto que vinham planejando para colocar para os negros aqui no nosso país. E após isso, nada mudou. E a nossa luta, ela continua sendo maçante desde a abolição. Já são 132 anos, e são 132 anos de muita luta. E eu tenho certeza que a verdadeira abolição, ela vai vir quando todos nós nos unirmos e exigirmos que sejamos reconhecidos como os formadores desse país, como a força desse país, que construiu esse país e sempre lutou por ele. Pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like aí, compartilha, ativa o sininho para as notificações
E continue junto com a gente aí, que a gente vai continuar essa batalha, vamos continuar nesse tema, porque aqui no nosso canal seremos sempre resistência.